Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o Maqui e Fala, então se vocês querem me ver maquiando e batendo um papo com vocês, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, antes de tudo eu quero pedir pra vocês relevem essa minha cara de cansada, tá? E eu vou falar um pouquinho baixinho porque agora já é 1h da manhã, estão todos dormindo, então por isso que eu tenho que falar um pouquinho baixo, mas espero que dê pra vocês me escutarem bem. Bom, eu deixei uma foto minha no Instagram e pedi pra vocês deixarem uns assuntinhos, o que vocês queriam que eu falasse no decorrer do vídeo, que eu faria esse Maqui e Fala. Então eu vou ver os comentários de vocês, não sei se vai dar pra responder todo mundo, mas vamos lá. Malu_Matos 1 disse: fala sobre o que o Rick teve, manda beijo. Um beijo, Malu. Bom, eu sei que muita gente vai acabar não entendendo, vai ficar meio boiando, é porque eu comuniquei isso só no Snapchat e no Instagram um monte de pessoa foi deixar mensagem de força, de apoio e com certeza quem só assiste no YouTube não vai entender nada. Bom, gente, então eu vou explicar sobre esse comentário que a Malu fez. E várias outras pessoas perguntaram também como que o Rick estava, o que tinha acontecido. Então, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Hoje é dia 16, quarta-feira. No sábado passado, no dia 12, que foi o dia do encontrinho até, eu fui pra casa da minha mãe na sexta-feira, dia 11, e dormi de sexta pra sábado e fiquei sábado o dia inteiro na casa da minha mãe. O Ricardo, ele ficou aqui em casa estudando a tarde toda, porque na segunda-feira, antes de ontem, ele apresentaria o TCC. Tirando que ele já tinha vindo de uma semana de prova, né? Então imagina. A gente foi buscar água, enfim. Eu só sei que a gente chegou em casa, era 11 horas da noite já. Aí, até aí tudo bem, né? Seria a luta do José Aldo nesse sábado. Aí a gente pegou pizza e falou: não, vamos assistir a luta do José Aldo. Só que começaria acho que umas 3 horas, 3h30 por aí. E eu e ele, a gente tava muito cansado demais. E a gente deitou aqui no chão, no tapete na sala, e a gente simplesmente capotou. Aí beleza, aí eu acordei sem despertador nem nada, por volta de umas 3 e pouco. Tipo, na hora que eu acordei, eu olhei pra TV, o cara tava anunciando que a luta principal iria começar, que era a luta do José Aldo. Aí eu acordei ele e falei: amor, fiquei chamando ele, vai começar a luta do José Aldo. Aí ele pegou e levantou e foi no banheiro fazer xixi. No que ele foi no banheiro fazer xixi, eu continuei deitado olhando pra TV. E o banheiro, bem aqui, ele foi no banheiro do corredor. Aí ele foi e eu vi ele caindo de lado. Tipo assim, o banheiro é minúsculo, então, graças a Deus que é pequenininho, ele foi caindo de lado. No que ele caiu de lado, eu falei: amor. E ele não respondeu e nem se levantou. Aí eu já me levantei e fui até ele. E já fui pensando assim: nossa, que brincadeira besta, né? Já fui, tipo, no meu pensamento. Porque eu pensei que ele tinha escorregado e estava querendo me assustar. No que eu cheguei até ele, gente, eu vi ele tendo convulsão. E eu nunca tinha visto ninguém tendo isso na minha frente. Nunca. E eu sou uma pessoa muito cagona. Então, assim, eu não sabia o que fazer. Eu sei que quando a pessoa cai tendo convulsão, se ela tá de barriga pra cima, você tem que virar ela de lado pra ela não engolir a língua, essas coisas. Mas graças a Deus ele já caiu de lado. Aí eu corri pro interfone pra tentar ligar na portaria pra pedir socorro e não estava funcionando o interfone. Aí eu comecei a sair pelo corredor, batendo em todos os apartamentos, gritando. Só que já era 3 e pouco, né? Ninguém me atendeu, ninguém nem abriu a porta. Aí começou meu desespero. E nesse meio tempo que eu estava correndo, batendo nas portas, o Ricardo voltou ao sentido e foi atrás de mim, foi até a porta. No que eu vi ele já em pé, eu entrei de novo para casa. Entrei, coloquei ele sentado aqui
E ele estava assim, sem entender nada do que tinha acontecido. Ele tava com muito frio. E, gente, tava muito calor. E ele tava tremendo. Ele pediu pra eu pegar uma blusa, que ele tava morrendo de frio. E aí, eu falei assim, você vai no hospital? Não, você vai. E ele falou, não, não vou. Só que, ele falou, não vou. Passou uns 2 minutinhos, ele falou assim, ah, eu vou. Liga pro SAMU, então, porque eu vou. Pra ele ter mudado de ideia, eu falei, alguma coisa deve ter acontecido. Ele deve estar passando mal de novo. Porque ele falou que não ia, depois falou, não, eu vou. Aí eu liguei pro SAMU. Aí o SAMU falou que ia demorar um pouquinho, porque geralmente demora, né? Aí beleza, desliguei o celular. Aí o Ricardo falou assim, me leva você, porque o SAMU, ele vai demorar. E aí você já me leva mais rápido. Só que os bebês, eles estavam dormindo. E a minha primeira opção foi o quê? Ligar pra Naísa, pra minha vizinha. Eu falei, bom, se eu ligar pra ela, peço pra ela vir aqui em casa. Ela fica aqui com os bebês vão estar dormindo mesmo. Só pra não deixar os bebês sozinhos, né? Porque eu não ia ser louca de sair e deixá-los dormindo sozinhos. Só que eu liguei pra ela, ela não atendeu, porque ela não escutou o celular tocar. Porque era na madrugada, né? Compreensivo. Aí eu falei pro Ricardo assim, eu vou ligar pro SAMU de novo, por mais que eles demorem um pouquinho, vai ser mais rápido o SAMU vir buscar você do que eu ter que acordar os bebês, arrumar a roupinha deles, arrumar o leite, arrumar isso e aquilo, e depois ainda mais levá-los pro hospital, ia ser um trabalho a mais. Aí eu liguei pro SAMU de novo, liguei chorando, falando que ele ainda tava caído no chão, sabe? Fiz o maior pompeiro, mas ele já tinha se recuperado. Mas por que eu falei isso? Por que eu liguei chorando e falando que ele ainda estava no chão? Porque se eu falasse assim, ah, ele já está sentado, já se recuperou, talvez eles nem viessem, né? Porque eu ia pensar, ah, o cara já tá bem, já tá lá sentado no sofá. Ou talvez eles até demorassem. Então, por isso que eu liguei e falei, não, ele tá caído no chão, pelo amor de Deus. E aí eles vieram super rápido. Aí eu desci com o Ricardo, tranquei a porta rapidinho, levei ele até na portaria. E ele foi pro hospital. Cheguei em casa, liguei pros pais do Ricardo e falei, pedi pra mãe e pro pai dele irem pro hospital, ficar com ele, porque não tinha como eu ir, né? Não tinha como deixar os bebês e ir lá ficar com ele. E eu também não tinha como deixar o Ricardo lá sozinho. Aí ele foi pro hospital, os pais dele logo em seguida já foram atrás dele e ficaram com ele lá. Ele fez uns exames, assim, básicos de tudo. E aparentemente não deu nada, gente. Nada. Tava tudo certinho. A única coisa que deu foi a pressão alta dele. Mas o médico falou que era até compreensivo por causa do susto, por essa correria, por estar no hospital. A pressão dele aumentou. Então o médico disse que foi por conta disso. Mas de resto estava tudo certo. Isso já era umas 7 horas da manhã, ele chegou em casa, ele voltou. 7 horas. E eu fiquei a madrugada inteira acordada, sem saber notícia dele, preocupada. Ficava aqui deitada no chão chorando, meu Deus do céu. Porque, gente, foi uma coisa horrível. Eu sou uma pessoa muito cagona, quem me conhece sabe. Então, assim, ter visto aquela cena, tipo, até hoje, sabe quando você fica assim, eu olho e fico com medo de tudo que aconteceu? É bem complicado. Mas aí ele voltou pra casa, às 7 horas da manhã. O médico deu um remédio pra ele muito forte, pra ele conseguir dormir. Aí ele chegou, foi dormir, e aí eu fui dormir junto com ele. Eu dormi por umas 4 horinhas, 7, 8, 9, 10, 11, isso. Dormi por 4 horinhas, que aí foi quando os babies acordaram. Eles acordaram às 11, aí eu tive que acordar pra cuidar deles. E foi mais ou menos isso, gente. O Ricardo, ele teve uma convulsão. A gente acredita que talvez tenha sido por causa do estresse, do cansaço. Como eu falei pra vocês, ele tinha acabado de sair de uma semana de provas. Ele estava indo dormir muito tarde e acordando muito cedo, porque ele ia entregar o TCC. Então, assim, era um acúmulo de muita coisa, de cansaço, de sono, de preocupação.
e a gente acredita que tenha sido por causa disso. Mas amanhã o Ricardo vai fazer uma bateria de exames para ver se realmente foi o que a gente tá achando que foi, sabe? Que foi apenas estresse, vamos dizer. Se tá tudo certo com a saúde dele. Então ele vai fazer uma bateria de exames pra gente ficar tranquilo, pra ver realmente não é nada demais, não vai ter nada de grave. Foi apenas um susto, que eu espero nunca mais aconteça isso, gente. É horrível, horrível. E aí o que aconteceu? Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que do nada começou no dia seguinte a aparecer roxos na minha perna. E eu tô tomando remédio, não deu o intervalo ainda e desceu pra mim. Aí eu fui pesquisar, porque tipo, depois eu fiquei com muito medo. Falei, por que desceu pra mim, sendo que eu não tô no intervalo de cartelas? E esses roxos? Uma hora eu pensei assim, apareceu um roxo, eu falei, eu acho que eu bati. Mas aí no dia seguinte, no domingo, apareceu 3 roxinhos na perna esquerda. Eu falei, deve ter batido. Mas na segunda-feira, a perna direita, foi na perna esquerda e depois na perna direita. Aí eu falei, não bati em todos esses lugares. Aí eu fui pesquisar na internet e eu vi que por conta do nervoso que eu passei, assim, tipo, trauma, acelerou um monte de coisa e ocasionou isso. Ocasionou descer pra mim, né? E esses roxos, então foi até que normal. Mas, gente, bom, resumidamente foi isso que aconteceu, resumidamente, né? Conto uma mega história resumidamente. Mas foi isso que aconteceu, mas graças a Deus ele está em casa e estamos todos bem, graças a Deus. E amanhã ele vai passar no médico, vai fazer bateria de exames. Então foi isso, gente, que aconteceu. Eu comuniquei só no Snapchat mesmo, acabei nem falando aqui no YouTube. Por isso que eu resolvi responder essa pergunta dela, para vocês ficarem sabendo também do que aconteceu, para vocês não ficarem perdidos caso veja algum comentário no Instagram. Mas foi isso, gente.